Boa noite. Boa noite, amém. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Que bênção, irmãos, estar com os irmãos. Uma bênção mesmo, na verdade. E que o Senhor nessa noite Ele venha receber a honra, a glória, o louvor, amém? A nossa gratidão e ações de graças, principalmente, amém? Vamos agradecer então, baixar nossa cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E por isso estamos aqui hoje, porque fomos lavados, fomos remidos mediante o sangue precioso, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Pai, por essa quarta-feira abençoada, Pai, que o Senhor fez, para que nós possamos, Senhor, estar aqui agora no final da noite, Senhor, e agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, e que nós venhamos adorar essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, Senhor, seja o centro do nosso culto, o centro das nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado mesmo por essa graça, Senhor, por ter nos salvo, por ter nos comprado por bom preço. Pai, abençoa a vida dos teus servos, teus filhos que aqui estão reunidos em teu nome. Abençoa aqueles que estão a caminho, abençoa aqueles que não puderem vir, Senhor. Visita com a mesma graça, visita com a mesma bondade que o Senhor me visita nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, todos os ministrantes, Senhor, seja nos louvores, nas saudações, seja no testemunho, Pai, abençoe, Senhor. Capacita, Senhor, para que a tua casa espiritual seja edificada, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos ser alcançados pela tua palavra. Vai abençoando o preletor dessa noite, e que o Senhor, Pai, se manifeste, o Senhor se revele a nós, e que o Espírito Santo, Senhor, venha ter o governo desse culto. Pai, em nome de Jesus, para louvor da sua glória, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Queria dar a oportunidade para a pastora Regiane para trazer um louvor da harpa. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Santo Deus, maravilhoso. Santo é o Senhor. Quero louvar com a igreja o 25 da harpa cristã, amém? Os irmãos me ajudem. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor ao Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória a ti. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor.
seja o nome do Senhor. Vamos nos assentarmos, fazer a leitura devocional. Estava hoje lendo um pouco o Evangelho de Mateus. Pode abrir no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Aleluia, Jesus. Capítulo 12, perdão, versículo 42, irmãos, perdão. Capítulo 12 de Mateus. Não anotei, mas é bênção. E depois que a gente lê o capítulo 12, versículo 42, eu queria que você abrisse em 1 Reis, capítulo 10, amém? Diz assim: a rainha de Sabá se levantará no juízo contra esta geração e as condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus diz: eis aqui quem é maior do que Salomão. 1 Reis, irmãos. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 10. Versículo 1. Amém? Amém. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, eu estou lendo na King James, tá, irmãos? Que honrava o nome do Senhor, foi até ele para prová-lo com perguntas difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias e uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. A rainha de Sabá, ela foi a Jerusalém com uma grande comitiva de camelos e uma imensa caravana, né? E ela veio carregada de ouros, especiarias, pedras preciosas. Nós saímos das nossas casas, né? Tomamos banho, viemos aqui. E o que nós trouxemos para aquele que é maior do que Salomão? O que ele merece, irmãos, de nós? Quando ela se encontrou com Salomão, conversou a respeito de tudo que ela tinha em mente. Ela fez perguntas difíceis de tudo que ela tinha em mente. E nós, o que nós temos conversado com aquele que é maior do que Salomão? Ou não temos conversado? Nada era difícil demais para o rei Salomão explicar. Quando a rainha do sul percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele tinha e que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos, a organização dos seus oficiais, os servos, os trajes esplêndidos que vestia, os copeiros da corte, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ela ficou fora de si. Como que nós ficamos diante daquele que é maior do que Salomão? Ou Jesus não faz mais, não causa em mim nada mais. Ela ficou fora de si. Uma mulher ficou fora de si. Um homem mortal, e nós? Como que nós ficamos diante daquele que é maior do que Salomão? E ela disse assim,
E ela disse a Salomão: é verdade tudo que eu ouvi em meu país a respeito das suas realizações e da sua sabedoria. Eu não acreditei muito nas coisas que me diziam, até que cheguei aqui e vi com meus próprios olhos. Aliás, não me contaram nem a metade. E nós, irmãos? O que Jesus causa em nós, irmão? E ela vai dizer assim: felizes são os homens, os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a sua sabedoria. Nós devemos fazer essa pergunta: nós somos felizes diante daquele que é maior do que Salomão? Aleluia! Nós deveríamos ser o povo mais feliz, irmãos. Bendito seja o Senhor seu Deus, que tem te agradado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso estabeleceu o rei, para fazeres juízo e justiça sobre a terra. Tudo que Deus nos dá, irmãos, tudo que Deus deu para Salomão, Ele nos dá para ser um instrumento de glória para Deus. Ela não falou: bendito sejas tu, Salomão, pela tua sabedoria. Não, ela disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono. Tudo que Deus nos dá, irmãos, tem que ser canalizado para os interesses de Jesus. Qual a nossa postura diante daquele que é maior do que Salomão? Maior. Ela ficou fora de si. Jesus, ele tem que causar algo em nós, irmãos. O Senhor tem que restaurar o quebrantamento em nós. Jesus para nós às vezes é uma coisa comum, irmãos. Não, irmãos. Ele é maior do que Salomão, ele é maior do que os holocaustos, ele é maior do que o próprio Moisés, ele é maior do que Josué, ele é maior que Arão, ele é maior. Amém? Aleluia! Nós estamos diante daquele que é maior do que Salomão. O que você trouxe para ele? Ela veio com uma grande comitiva, irmãos, com ouro, pedras preciosas, e ela depositou aos pés de Salomão. O que nós temos depositado diante daquele que é maior do que Salomão? Ah, mas eu não tenho ouro. Ele só quer o nosso coração, irmãos. O Senhor precisa restaurar de novo esse quebrantamento, porque estamos diante daquele que é maior do que Salomão. Quando ela chegou em Jerusalém, ela disse para Salomão: eu não acreditei muito, mas quando eu cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos, eu vi que não me contaram nem a metade. O Senhor quer revelar coisas para nós, irmãos, mas nós temos que ir até Ele, para que nós possamos ver com os nossos próprios olhos as revelações que Ele tem para nós. Temos que pedir a restauração de novo de um coração quebrantado, irmãos. Aleluia! Jesus não é qualquer um. Amém? Jesus não é qualquer um. Glória a Deus! Ele é maior do que Salomão, irmãos. Ele é maior. Ele é maior. Aquela mulher, quando viu aquele homem, ela ficou boquiaberta, irmãos. E nós? O que Jesus ele causa em nós?
a gente se tornou muito duro de coração, irmãos. Jesus, ele tem causado o que em nós? A mulher ficou fora de si. Ela ficou pasma. Ela ficou boquiaberta. Mas Jesus disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus, ele cause isso em nós, irmãos. Que nós possamos ficar fora de si quando nós ouvimos sobre essa pessoa. Como diz Cantares, né? Tu és o primeiro entre milhares. O apóstolo Paulo, quando ele vai chegar lá no capítulo 11 de Romanos, que vai faltar palavras, né? Os teólogos dizem que Paulo ele entrou em chútil, ele entrou em êxtase. Ele vai dizer assim: ó profundidades, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? E quem primeiro deu a Ele, para que primeiro retribua? Aí ele vai dizer: porque dele, por intermédio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. É insondável, irmãos. É inescrutável. Amém? Amém. Glória a Quem Deus. conheceu a Aleluia. mente? Está aqui quem é maior do que Salomão. Amém? E ele merece o nosso louvor. Amém? Eu queria chamar aqui já o grupo de louvor, Oceano de Unção. Que nós não percamos, irmãos, o quebrantamento diante daquele que é maior do que Salomão. Glória a Deus. Glória a Deus. Grupo de louvor Oceano de Unção, cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Deus, creio que nesta noite nós podemos ser despertados, né? O que nós trouxemos nesta noite ao Senhor. Nós possamos ter trago nosso louvor, nossa adoração, né? Nosso entusiasmo, saber que Ele é a nossa alegria, saber que Ele é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, é quem nos sondas por onde quer que nós andemos, que você trouxe nesta noite. Derrame a sua adoração aos pés do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grandioso és tu, Santo Deus maravilhoso. Santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Amém. Grupo de jovens, salva todos capazes do Senhor. Amém?
pastora Ana Paula para fazer o momento da oferta. Amém? Logo em seguida, o diácono, o vereador Felipe está com a oportunidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Cumprimento os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Como é bom estar na presença do Senhor. Dizer o quanto Ele é maravilhoso, que é só essa presença que nos basta. Amém? Quero convidar os amados a abrir Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Versículo de número 1, que diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Amém, amados? Ela, na verdade, ela tinha ali tudo para não ser vista, para não ser notada. Ela era a que mais ou menos tinha na casa do Senhor, mas ela foi, amados, com amor, com aquelas 2 pequenas moedas. E o Senhor estava vendo tudo, o Senhor Jesus. Tinha os ricos que deram o que sobrava, que para eles não fazia falta, mas a palavra nos diz sobre esta mulher. Eu acredito que naquela noite ela entrou no templo adorando a Deus e clamando ao Senhor e pedindo ajuda dos céus e colocando toda a sua confiança na presença de Deus. Ela deu tudo o que ela tinha. Ela não sabia se ela ia almoçar, se ela ia jantar, como ia ser o outro dia, mas uma coisa ela tinha certeza, que ela foi no lugar certo, amados, e ela depositou a confiança naquele que é o Deus Jeová Jireh, que é o nosso Deus provedor, e Jesus olhou para aquela mulher. E eu creio que Jesus está olhando para nós essa noite. Lembra que o presbítero, quando eu cheguei, ele falava: o que nós trouxemos para o Senhor? Eu falo isso na parte dos dízimos e na oferta, e na nossa adoração, na nossa confiança. Que é isso que o Senhor quer de nós. Quer que nós confiamos, quer que nós adoramos, quer que Ele seja a nossa primícia. Ele precisa ter essa prioridade na nossa vida. A casa do Senhor precisa ter essa prioridade. E através dos dízimos e ofertas, amados, que a palavra ela é ministrada neste lugar e alcança outros lugares. Eu quero orar por você. Não sei como é que está a tua vida financeira, como você chegou aqui nesta noite, mas eu quero te dizer que se você depositar com fé, amados, confiando, vai faltar. Quando a gente deposita de qualquer maneira, a igreja recebe, mas quando você coloca confiança, amor, fé, alegria, vai multiplicar, amados, em nome do Senhor Jesus. Para você, talvez, como pastora, não tenho. Eu creio num Deus que provê todas as coisas, que abre portas, que libera promoções, que libera causa na justiça, aquela bênção que você está precisando, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, estamos neste momento, meu Pai, te adorando com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas entregando também o nosso coração, a nossa confiança. Pai, em nome de Jesus, visita cada família que está aqui representada. Deus, eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. É aquele que sabe de todas as coisas e que abre caminhos aonde nós não enxergamos. Que o Senhor alcance essa pessoa agora, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, quero repreender o devorador, o cortador e o migrador das nossas vidas, tudo que for depositado aqui nesta noite, em nome de Jesus, que venha multiplicar 100 vezes mais. É o que eu te peço nesta hora, meu Deus, e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de
Deus. Amém. Vamos entregar com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Glória, 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 Para que eu não me
Agradeço a oportunidade. Queria chamar aqui o pastor Adivaldo para orar pelo preletor, pastor Jefferson. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que um tempinho para voltar para a terra, né? A gente está um tempinho para voltar para a terra. Oh, aleluia. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, bendito é teu santo nome. Nos tem dado mais do que pedimos, do que merecemos, e ainda nos dá a alegria de poder ouvir a tua palavra. Peço que o Senhor, segundo a tua bondade e misericórdia que nos tem alcançado todos os dias, fala pela boca do preleitor, Deus amado. Usa os lábios do teu servo, Deus amado, nesta noite. E coroa essa noite de adoração, Deus amado e Deus querido, com a revelação da tua palavra. Glória, glória, A palavra que glória, sara, a glória. palavra que cura, a palavra do Cordeiro, a palavra que nasceu do céu, Deus amado e Deus querido, e o que o Deus Senhor colocou no coração do teu servo. Aleluia. Ó, Senhor, quando abrir a sua boca, lhe proferir a tua palavra, ó Deus amado, seja quebrado cadeias, corações quebrantados, Deus amado e Deus querido. A libertação, Deus amado, Em nome do teu filho amado. que o fluir da tua presença continue, que o rio do Senhor Sim, continue a Jesus. transbordar, Aleluia. agora de uma maneira individual no coração de cada Glória, homem. glória, Seja uma glória, palavra glória, de quebrantamento, uma palavra de exortação. Aleluia. Não importa, mas é a palavra que cada coração Sim, necessita, porque é um particular, Deus Em amado, nome Deus do teu querido. filho amado. E nós oramos com a igreja repreendendo toda oração Aleluia. contrária, todo espírito Caia que sobre contenda, Pai. toda palavra Em todos os nome planos de Satanás, Jesus, contra a vida do teu servo, Caia da sobre igreja, terra, venha Pai por amado. terra no nome santo do Senhor Em nome de Cristo, Jesus. e que o Espírito Santo de Deus, Aleluia. aleluia, tome o teu lugar. Glória Santo. É com alegria no coração que recebemos o teu servo com uma forte Aleluia. salva de palmas, para a glória de teu nome. Aleluia. Amém. Obrigado. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando nossos cultos semanais. E antes de dar início, a palavra qual o Senhor ministrou para a amada igreja do Senhor, que está no livro de Provérbios. Mas o livro de Provérbios vai nos dizer como Deus ele é descrito. O livro de Provérbios ele é um livro que nos orienta a um viver sábio. Frequentemente vai mostrar a resposta e a atitude de uma pessoa em relação a Deus, que é a fonte da sabedoria. Vários provérbios vai revelar o caráter de Deus. Conhecê-lo nos ajuda no caminho da sabedoria. Eu convido a amada igreja do Senhor nessa noite a abrir as vossas escrituras no livro de Provérbios, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor, a qual Ele me concedeu nesta noite. Provérbios, capítulo 16, verso do 1 ao 3, que vai nos dizer assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Verso 3: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Podeis tomar vossos assentos.
glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16, verso do 1 ao 3. Ardeu fortemente no meu coração, porque logo de início ele vai nos dizer: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Vivemos em um tempo de muitas decisões: família, trabalho, ministério, futuro. Mas nunca o ser humano planejou tanto e nunca esteve tão frustrado. Viramos uma nova página. Estávamos no ano de 2025. Viramos a chave para o ano de 2026. E todos nós planejamos o ano de 2026. Mas eu pergunto a você: você consagrou ao Senhor o seu ano de 2026? Porque planejamos, mas é o Senhor quem conduz a todo instante as nossas vidas. A Bíblia, ela não condena o planejar, mas ela alerta sobre planejar sem a vontade de Deus. Louvado seja Deus. E no livro de Jeremias, capítulo 10, verso 23, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Jeremias, capítulo 10, verso 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje não teremos a nossa apresentação, porque deu um defeito na peça. Estamos nos arrumando, nos preparando para ver o que aconteceu. Mas a palavra do Senhor, a espada do Senhor está conosco. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 10, verso 23, a palavra do Senhor nos diz assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Hoje o Senhor, Ele não vai destruir os seus planos, mas Ele vai alinhar os seus planos diante da presença dEle. Amém. Ele vai alinhar tudo aquilo que você anotou para o ano de 2026. Amém. Tudo aquilo que você teve em mente e anotou e entregou ao Senhor, Ele vai alinhar contigo. Louvado seja Deus. O homem, ele pode anotar, ele pode fazer rascunhos, ele pode planejar, mas é o Senhor que vai governar tudo em nossas vidas. Louvado seja Deus. O verso 1 nos diz que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor Jesus. O planejar é uma responsabilidade humana. Eu e a minha amada esposa já estávamos preparando o ano de 2026. Mas eu sempre digo a ela: tudo pertence ao Senhor Jesus. Eu não sei o que acontecerá um dia após o outro. Somente o Senhor Jesus, que coordena e governa sobre a minha vida e sobre a minha casa.
Louvado seja Deus. Direcionar também é a sabedoria divina, a soberania divina do Senhor Jesus. Deus não vai competir com os nossos planos, mas Ele vai reinar sobre cada um deles, a qual nós planejamos no ano de 2026. O livro de Provérbios, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 20, verso 24. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 20, verso 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Como que o homem entenderá o seu caminho, se é o Senhor Jesus que está guiando ele? Se não tivermos caminhando com Jesus, estaremos caminhando sem destino, sem rota alguma para o ano de 2026. Devemos traçar rotas, mas diante da presença do Altíssimo Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todos sempre em nossas vidas. O livro do apóstolo Tiago, louvado seja Deus. Tiago, capítulo 4, verso 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 15. Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 15. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. É desta forma que devemos falar. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, mediante a vontade do Senhor Jesus. Temos alguns exemplos que podemos citar, como José, em Gênesis capítulo 37 ao capítulo 50, que tinha sonhos, mas não imaginava o caminho a qual ele trilharia. Temos o próprio Paulo, que queria ir para a Ásia, e o próprio Deus o enviou para a Macedônia. Em Atos capítulo 16, verso do 6 ao 10. Muitas das vezes queremos caminhar em um destino, mas não é a vontade do Senhor Jesus. O ano de 2026, iremos começar uma campanha, reconstruir. E este tempo de reconstruir é na presença do Senhor Jesus, que reconstruiremos as nossas vidas, o nosso trajeto na presença do Senhor Jesus, a nossa caminhada com o Senhor Jesus, louvado seja Deus. Às vezes o Senhor Jesus, Ele vai fechar portas não por rejeição, mas pela sua própria proteção, por aquilo que você não enxergou, mas Ele enxergou antes de ti. Louvado seja Deus.
O plano até pode mudar, mas as promessas nunca vai mudar quando o Senhor tem a cumprir em nossas vidas. Louvado seja Deus. Quando Deus responde diferente na minha vida e na sua vida, Ele está nos livrando do que não estamos enxergando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui diante desta pregação, o Senhor me faz lembrar de algo, a qual eu estava viajando. Planejamos essa viagem, seguimos com a família, mas muitas das vezes não escutamos a voz do Senhor. Muitas das vezes aquele desejo ardente de falar, não, eu não quero ir. Mas muitas das vezes a gente insistindo, vai. E aconteceu um episódio, vou só simplificar porque a palavra do Senhor foi essa chama ardente no meu coração, neste dia de hoje para a amada igreja. Aquilo que planejamos, aquilo que seguimos com a família, e aquela voz, aquele ardente no coração em falar não. E muitas das vezes, para não entristecer a pessoa, um sim sai e pagamos um preço por não escutar a voz do Senhor. Planejamos, seguimos na direção do Senhor, mas um mínimo detalhe, um preço eu paguei. Foi a qual o Senhor, naquele mar, 3 vezes eu escutei a voz, agora você vai. E eu falei, eu não vou, Senhor, eu tenho a minha família. Novamente, agora você vai, eu não vou, Senhor, eu tenho a minha família. Pela 3ª vez eu pude ver o céu e contemplar as maravilhas do Senhor. Se hoje eu estou aqui, se hoje você está aqui, não sei os trajetos que cada um trilhou, as dificuldades que cada um enfrentou para chegar até aqui, mas sabendo que os planos do Senhor nunca falharão, mas devemos escutar a voz do Senhor Jesus, não desobedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Vivemos em um tempo onde o cansaço da alma tem abatido a muitos. Muitos servos do Senhor estão cansados. Hoje era para essa igreja estar cheia. E muitos estão cansados. Muitos rejeitam o convite para vir à casa do Senhor, pastor. Preferem muitas das vezes estar no seu lar. Preferem muitas das vezes falar, eu prefiro escutar, ver no YouTube. Do mesmo jeito o Senhor falará comigo. O Senhor falará. Mas Ele falará de modo diferente. Porque essa palavra que o Espírito Santo me revelou hoje, não é a palavra que Ele escutará aonde Ele está. Louvado seja Deus. E é nesse cenário que o profeta Isaías ele surge. Louvado seja Deus. E às vezes, no verso 2 do livro de Provérbios, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Deus pesa as intenções, não só as ações. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O espírito aqui vocês podem notar que não está em letra maiúscula,
mas letra minúscula. O homem, ele se avalia pela sua aparência. Mas o Senhor Jesus, ele vai te avaliar pela sua intenção. Podemos fazer coisas certas pelo motivo errado. O livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor vai olhar os nossos corações. Aleluia. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, vai nos dizer que ele julga os pensamentos e intenções dos nossos corações. Saul, ele obedeceu parcialmente e se justificou. No livro de 1 Samuel capítulo 15, vai nos dizer: Ananias e Safira tinha aparência de consagração e um coração dividido. Em Atos capítulo 5, Davi, no livro de Salmos 51, vai dizer que ele errou, mas teve um coração quebrantado na presença do Senhor Jesus. Deus, ele não se impressiona com títulos, nem com nenhum discurso. Mas Deus, ele vai honrar corações alinhados na presença dele. Louvado seja Deus. Verso 3 da palavra do Senhor vai nos dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Louvado seja Deus. Consagrar é colocar tudo no altar do Senhor Jesus. Não é pedir para Deus abençoar depois. É permitir que Deus governe a sua vida, o seu ano de 2026. O ano de 2026, muitas pessoas fazem rituais nas praias. Quantos deixam de adorar ao Senhor para servir a esse mundo satânico? Mas nós não. Estamos aqui consagrando ao Senhor as nossas vidas, a nossa família, o nosso ministério, o nosso chamado. Louvado seja Deus. É permitir que o Senhor governe as nossas vidas desde o início. Hoje já nos encontramos, louvado seja o nome do Senhor, no 14º dia do ano de 2026. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem segurado as nossas mãos, louvado seja Deus. Em Salmos 37, verso 5, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, e o demais ele fará. Se entregamos tudo nas mãos do Senhor,
devemos confiar que tudo Ele fará, no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle. Não é no nosso momento, não é na nossa hora, não é no estralar de dedos, mas é no tempo do Senhor Jesus, o agir dEle. Louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 12, livro de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo na presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Devemos buscar primeiro o reino do Senhor Jesus, e eu creio que Ele responderá tudo aquilo que nós pedimos a Ele, tudo aquilo que consagramos no altar do Senhor Jesus. Mas antes de tudo, antes de decidir fazer algo, devemos orar. Antes de nós agirmos, devemos consultar as Escrituras Sagradas. Antes de qualquer coisa em falar, devemos escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Se não escutarmos a voz do Espírito Santo de Deus, se estamos nos retos caminhos do Senhor e confiamos nele, devemos escutar a voz dele. Devemos dar ouvido ao que o Espírito Santo do Senhor tem a nos dizer. Quando o plano vai para o altar, o próprio Deus vai firmar os passos daquilo a qual entregamos no altar dele. E quando o próprio Deus firma os passos, haverá paz mesmo na espera daquilo que você entregou na presença dele. Não pode ser algo que você fica entristecido, você se alegra, você se entristece. Não, tem que haver paz no seu interior. A confirmação do Espírito Santo de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. A palavra do Senhor nos diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Louvado seja Deus. Verso 5: confia no Senhor
de todo o teu coração. É de todo o seu coração, é de toda a tua vontade. Você confiar no Senhor Jesus, que Ele está na direção de tudo. Que o seu ano será um ano próspero. Que o seu ano será ano de novidade. Que o seu ano será um ano de reconstrução. Louvado seja Deus. No livro... Descarregou. No livro do profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 26. Verso 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás a perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Aleluia. O salmista 127, verso 1 vai nos dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão nós trabalharemos. Nem todo atraso será negação em minha vida e na sua vida. Nem toda espera que você tem esperado é uma perda. Mas quando o Senhor Jesus está no controle de tudo, até o processo edifica a si mesmo. Louvado seja Deus. No livro de Provérbios, capítulo 19, verso 21, a palavra do Senhor nos diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Muitos são os planos que temos em nosso coração para este ano de 2026. Mas o propósito do Senhor na vida de cada um prevalecerá neste ano de 2026. Aleluia. Se você planejou algo neste ano de 2026, se submeta à voz do Espírito Santo de Deus. Se você sonhou algo para este ano de 2026, consagre ao Senhor no ano de 2026. Caminhe, mas dependa da presença do Espírito Santo de Deus. Porque sem Ele nada somos. Sem Ele nada podemos fazer nada. Só Ele para nos sustentar. Só Ele para nos guiar. Só Ele para estender as mãos poderosas dEle, a misericórdia dEle, para estarmos nesta terra. Porque se não fosse o Senhor neste dia de hoje, nós não teríamos fôlego de vida. Porque qual é o pai que dá o seu filho na cruz do Calvário para pagar um alto preço por esta nação, por este povo? Quantas nações se rebeliam contra o Senhor Jesus? E Ele deu o seu próprio filho para que pudéssemos estar aqui, em pé, o adorando, o exaltando, entregando a nossa melhor adoração, entregando o nosso melhor louvor, a nossa melhor rendição aos pés dEle. Louvado seja Deus. Mas que nessa noite possamos dizer ao Senhor Jesus:
que Ele venha assumir o controle de tudo em nossas vidas. O nosso trabalhar, o nosso caminhar, o nosso levantar. Porque se não fosse Ele, ai de nós. Se não fosse o Senhor para soprar o fôlego de vida, o que seria de nós? Se chegamos até aqui, é porque Ele tem propósito em nossas vidas. Ele tem propósito na vida de cada um que está sentado neste dia de hoje, a qual Ele vos escolheu para escutar esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É somente consagrando ao Senhor Jesus, é somente confiando no Senhor Jesus, pastor Emerson, que atravessaremos essas nações, que venceremos e veremos a glória do Senhor neste lugar. Louvado seja Deus. Se você planejou algo neste ano de 2026, já estou encerrando. Se você pediu algo ao Senhor neste ano de 2026, consagre ao Senhor, confie no Senhor, porque Ele concederá o desejo dos vossos corações. Muitas das vezes estamos desanimados com o nosso próprio emprego, muitas das vezes bate um desânimo em nossas vidas, mas será que estamos firmados na presença do Senhor? Será que temos tido um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo do Senhor, para Ele nos direcionar, para Ele nos trazer uma palavra? Será que aquilo que você tem pedido ao Senhor, você consagrou no altar dEle? Porque como você quer receber uma bênção, se você não apresentou na presença do Senhor? E muitas das vezes precisamos de uma reconstrução em nossas vidas. E é neste ano de 2026 que o Senhor levantou a cada um para estar aqui nessa casa de oração e para aprender, para receber o direcionamento do Espírito Santo de Deus para uma nova reconstrução, para um novo de Deus no ano de 2026. O ano de 2026 deixará marcas na vida de cada um que aqui está, que quando você receber aquele milagre, você vai dizer: será que é este o milagre mesmo que eu esperava do Senhor? Eu já convido a cada um a se colocar sobre vossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar aquele irmão ou aquela irmã que nesta noite foi impactado pelo Espírito Santo de Deus e no seu coração está ardendo dizendo: Senhor, eu quero viver algo novo no ano de 2026 na minha vida. Eu quero ser reconstruído pelo Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor tome a direção da minha vida, tome os projetos que um dia eu anotei em um papel. Este ano de 2026, muitas bênçãos o Senhor derramará sobre a tua igreja. Mas para que isso aconteça, há um preparo, há um momento de consagração, há um momento de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então eu te convido a vir à frente, diante do altar do Senhor, e entregar nas mãos dEle, confiando que o demais Ele fará. Este ano de 2026 é uma virada de chave na vida de cada um que aqui está. Louvado seja Deus. Se não há ninguém, eu já quero estar intercedendo por esta palavra, a qual o Senhor me impactou
a trazer para a amada igreja dele. Mas se alguém em nosso meio não se intimide, se o Espírito Santo do Senhor falou contigo, venha até a frente e saiba que o Senhor, Ele se responsabiliza, porque Ele fala. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele trabalha no secreto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Xarabadaya la canta labadachô. Minirianda labadachabadacaya. Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Emerson, pastora Ana Paula, pastora Regiane, pastora Adival, pastora Naédia, para intercedermos por estas almas. Louvado seja Deus. E o sobrenatural do Senhor acontecerá. Louvado seja Deus. Neste ano de 2026, ó Pai, tudo aquilo que o teu filho, Deus, se entregou diante da tua santa presença, Pai, Senhor, possa conceder a ele, ó Pai,
Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Deus continue abençoando, dando graça e operando maravilhas. Amém? Quero fazer as considerações finais. Na sexta-feira nós temos oração. A oração, amados, não é um peso, né? A oração é uma oportunidade que Deus nos dá. O presbítero, ele começou o culto falando de que aqui está aquele que é maior que Salomão. Aleluia! Nós não viemos aqui para falar com Salomão, não, né? Nós viemos para falar com ele. Então não seja uma força vir para a oração, não seja um peso, mas seja uma oportunidade de nós estarmos aqui na sexta-feira. Depois, no domingo, nós temos um culto de cura e libertação. Antes do culto, às 17 horas, tem uma reunião de obreiros. Das 17 às 17h50, que é umas 10 para 6, os membros começam a chegar. Então nós temos 50 minutos de reunião de obreiros. E na quarta-feira que vem começa a campanha, né? São 4 meses. São, na verdade, 16 quartas-feiras que Deus falará conosco sobre reconstrução, né? Não importa o pregador, viu, irmãos? Se é da casa, se é de fora, não importa. O que importa é o que Deus vai falar nos lábios dele, né? Amém, amados? Ou no lado dela. É isso que importa. Se nós virarmos com o coração quebrantado, como viemos nessa noite, aliás, hoje havia uma atmosfera de glória aqui nesse lugar, né? Ainda há uma atmosfera de glória aqui nesse lugar, né, irmãos? Deus quebrou barreiras, eu sei que Ele curou almas. Então, quem subir nesse altar e pregar, Deus vai falar, irmãos. Amém? Em nome de Jesus, né? Não vamos dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Não. Nós somos de Cristo, né? Aquele que Deus usar vai ser maravilhoso. O pastor Jefferson estava falando, e amados, essa mensagem é muito gloriosa, porque ele disse dos planos, né, do homem, né? E você sabe que o casal ou alguém que você tem ao seu lado, não precisa ser casal, mas você precisa estar atento. Porque muitas vezes, pastor, Deus vai usar quem está do lado. A minha esposa, no ano de 2024, só para encerrar, para testificar da palavra, eu senti no coração, amados, para ela não ir no Hop High no Ludmilla, mas eles tinham pego uma promoção. E eu falei, não vai, porque eu estou orando, não vai. Ela disse, não, mas é promoção, vou perder a promoção. Eu falei, não vai. Eu falei, deixa perder, já é promoção mesmo, então deixa perder. Mas elas foram, amados. Quase perderam a vida. Viu? Se viram em um desespero tão grande. E eu do outro lado não sabia o que fazer, amados. Porque os nossos planos são um. E a gente tem que ter a sensibilidade de ouvir, às vezes, quem está do lado. Quem está do lado. Então a palavra hoje falou muito aos nossos corações. Esteja com o seu coração atento, viu? Porque às vezes Deus vai usar quem está do seu lado. É quem está do seu lado que Deus vai usar. Amém, amados? Deus abençoe e continue abençoando por essa palavra gloriosa nessa noite, viu, amados? Ainda tem algumas folhinhas aqui, está meio pequenininho, né? Ali está maior, viu, amados? Mas aqui está meio pequenininho, testa aqui os seus olhos, é igual de Moisés, né? Mas os irmãos que puderem entregar com objetivo, amados. Por quê? Porque eu quero estar na campanha, mas tem pessoas aí muito necessitadas, pastor. E se estivesse aqui nessa noite, nessa palavra, teria se rendido, né?
façamos isso, amados. Então pegue com o objetivo, tá? De entregar para um parente, de entregar para alguém, diga, vá lá. Pode dizer que Deus vai curar, irmão. Sabe por quê? Porque não é nós homens, é Deus. A responsabilidade é dele. Amém, amados? A responsabilidade é dele, não é nossa. Porque se nós viermos aqui com o coração aberto, ele cura. Amém? Estenda suas mãos, curva sua cabeça, vem para a bênção apostólica. Nós vamos louvar a Deus e vamos para a nossa casa. Amados, não se acostume a ficar em casa. O pastor também falou que a igreja estava um pouco vazia. Porque vai chegando no final do ano e a gente não vê, somente cultuar de domingo. E aí a gente acostuma só cultuar de domingo. Mas, amados, aqui, quando nós nos unimos, um ministra, o outro louva, o outro profetiza, é um ambiente diferente. Amém, amados? Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com toda a igreja, e toda a igreja diz: Amém.